Não venha para o Natal, meu ex vai estar lá e eu quero colocar o papo em dia, minha namorada disse depois que eu já tinha planejado uma surpresa e comprado o presente dos sonhos dela. Então eu devolvi o presente, arrumei minhas coisas e fui embora. Um dia depois, ela ligou chorando porque o ex dela levou a noiva grávida. Ei, espectadores, antes de seguirmos com o vídeo, por favor certifiquem-se de se inscrever no canal e apertar o botão de curtir se vocês quiserem ver mais histórias como essa. Obrigado. A pequena caixa azul parecia um imã em forma de pedra guia no bolso do meu casaco, um segredo pesado e feliz. Por 3 meses, ela tinha sido meu ponto de bússola. Toda vez que a Sara passava pelo post do joalheiro no Instagram naquele setembro passado, suspirando, Deus, essa configuração Art Deco é literalmente o meu sonho, eu fazia uma anotação mental. Toda vez que passávamos pela vitrine da loja na cidade e ela parava, só por um segundo, eu registrava. O colar não era apenas um presente, era um símbolo, uma prova de que eu ouvia, de que eu lembrava. Também era a peça central da minha grande surpresa de Natal. A Sara tinha voado para a casa da família dela no Colorado uma semana antes, estressada com a finalização de algum grande projeto para a empresa de marketing dela. Eu só vou ficar enterrada no meu antigo quarto, ela tinha dito, me beijando de despedida no aeroporto. Vai ser um feriado de trabalho até você chegar aqui. A véspera de Natal vai ser o nosso verdadeiro começo. Nosso plano era simples. Eu voaria no dia 24, passaria o dia de Natal com a família enorme e barulhenta dela, e então teríamos 2 dias sozinhos em uma cabana aconchegante na montanha que eu tinha reservado antes de voltarmos dirigindo juntos. Mas a minha surpresa, era que eu não estava chegando no dia 24. Eu estava chegando no dia 23. Eu tinha mudado meu voo, usado uma parte do bônus que eu vinha guardando silenciosamente, e ia aparecer na porta da família dela um dia inteiro mais cedo, colar na mão, para arrebatá-la para uma noite privada e romântica antes do caos familiar. Eu estava arrumando minha bagagem de mão quando a mensagem dela chegou. Era 22 de dezembro. Eu estava saindo em 12 horas. O telefone vibrou na cama ao lado do meu suéter meio dobrado. Eu vi o nome dela e sorri, esperando uma mensagem frenética cheia de emojis sobre a comida da mãe dela ou os filhos da irmã. Sara, para 18 p.m. Então mudança de planos para amanhã. Meu sorriso não vacilou. Ela não faz ideia, eu pensei. Sara, para 19 p.m. não venha para a véspera de Natal. As palavras foram como um golpe curto e afiado no diafragma. O ar saiu dos meus pulmões. Eu encarei a tela, esperando a piada, uma continuação. Só brincadeira. Chegue mais cedo. Nada. Sara, para 20 p.m. o Mark vai estar aqui com a família dele, e honestamente, eu só quero uma chance de colocar o papo em dia com ele sem ficar estranho. Já faz anos. A gente faz a nossa coisa depois do ano novo, ok? Obrigada por entender. Eu li. Então eu li de novo. Depois uma terceira vez, meus olhos agarrando nas frases como em anzóis. Não venha. Mark. Sem ficar estranho. Obrigada por entender. Mark. O namorado dela da faculdade. Aquele com o fundo fiduciário e o sorriso condescendente em todas as fotos. Aquele que escapou, uma frase que ela só tinha usado uma vez, bêbada, e imediatamente tentou retirar. Eu nunca tinha conhecido ele. Ele era um fantasma no nosso relacionamento, um parâmetro com o qual eu aparentemente nunca tinha precisado me preocupar. Até agora. O silêncio do meu apartamento se tornou absoluto. Um silêncio espesso, acolchoado. Eu conseguia ouvir o zumbido da geladeira, o pulso distante do trânsito. Eu me sentei na beira da cama, o suéter cuidadosamente dobrado agora um monte amassado debaixo de mim. Meu primeiro instinto, estupidamente, foi explicar. Contar para ela a surpresa. Dizer, mas eu já estou indo. Eu tenho o colar. A gente ainda pode ter a nossa noite. Como se o meu grande gesto romântico pudesse superar o desejo dela de ver o Mark. Uma onda fria e clara passou por mim, extinguindo aquele instinto. Isso não era uma negociação. Isso era uma notificação. Ela tinha me desconvocado do Natal para abrir espaço para um fantasma. E ela tinha feito isso por mensagem, no dia anterior. Eu peguei o telefone. Meus dedos estavam firmes. Eu não liguei. Eu digitei. Para 25 p.m. eu preciso que você me explique isso. Me liga. 5 minutos se passaram. Então meu telefone tocou. O rosto dela piscou na tela.
Uma foto que eu tinha tirado dela rindo à luz do sol. Parecia uma relíquia de uma vida diferente. Eu atendi. Oi. Oi, ela disse. A voz dela estava leve, levemente impaciente. Havia barulho ao fundo. Barulho de família. Pratos batendo. Uma criança gritando. Normalidade. Você recebeu minha mensagem? Recebi. Você está me desconvocando para que você possa colocar o papo em dia com o Mark. Eu mantive minha voz plana, desprovida do tremor que eu sentia no peito. Ela soltou um suspiro curto, exasperado. Deus, não diga assim. Não é uma desconvocação. É só complicado. Os Andersons são velhos amigos da família. Ele está na cidade. Ele está passando por umas coisas. E eu só preciso estar lá por ele como amiga. Você estar aqui tornaria tenso. Você ficaria sentado lá, e eu me sentiria observada. Eu absorvi a lógica. Ele está passando por coisas. Eu preciso estar lá por ele. No Natal. Na casa da família dela. A minha presença seria um obstáculo ao apoio dela a outro homem. Você precisa estar lá por ele. Eu repeti devagar. No Natal. E eu sou o que no caminho? Viu? É por isso que eu não queria entrar nisso. O tom dela ficou mais afiado. Uma defensividade familiar que geralmente precedia uma discussão que ela estava determinada a ganhar. Você está fazendo isso sobre você. É só uma noite. Não é um grande negócio. A gente tem a vida inteira para natais. Eu preciso. Eu acho que eu preciso desse fechamento com ele para poder seguir totalmente em frente com a gente. Você não pode me apoiar nisso? É só maturidade. Fechamento. Maturidade. As palavras eram armas, cuidadosamente escolhidas para fazer a minha dor parecer infantil. Meu silêncio se estendeu. James? Você está aí? Olha. Não é um grande negócio. A gente vai se divertir muito depois do ano novo. Eu prometo. A caixa azul no meu bolso parecia queimar contra minha coxa. A reserva da cabana não reembolsável. O voo mudado. A imagem mental que eu tinha carinhado por semanas. Do rosto dela atônito e feliz na porta, estilhaçado e reformado em outro. Ela sentada perto de uma lareira com o Mark, compartilhando um sorriso nostálgico, enquanto eu sentava sozinho no nosso apartamento, entendendo. Então é isso. Eu disse, minha voz finalmente encontrando o seu novo registro calmo. Não era mais a voz do namorado dela. Era a voz de um homem observando um fenômeno muito interessante, muito triste. Você decidiu. Eu não devo ir. Para a véspera de Natal, sim. Não seja dramático. É só logística. Certo? Eu disse. Logística. Logística. Então, estamos bem, ela perguntou, a impaciência voltando. Ela já estava seguindo em frente, mentalmente, para o que quer que colocar o papo em dia implicasse. Sim, Sarah, eu disse, olhando ao redor do quarto que compartilhávamos, para a vida que eu tinha achado que estávamos construindo. Estamos bem. Eu encerrei a ligação. Eu não esperei pelo tchau dela. Por um longo tempo, eu apenas fiquei sentado ali. A raiva veio, uma onda quente, vermelha, mas ela atingiu o pico e quebrou rapidamente contra os penhascos íngremes e absurdos do desrespeito dela. O que ficou em seu rastro foi uma clareza profunda, quase pacífica, de que como ela pôde, as perguntas se dissolveram. Ela pôde. Ela fez. O porquê era irrelevante. O único fato relevante era a própria ação. Ela tinha escolhido a possibilidade do Mark em vez da certeza de mim, em uma das noites mais significativas do ano, e ela tinha feito isso com a crueldade casual de alguém cancelando um corte de cabelo. Eu me levantei. O primeiro movimento foi mecânico. Eu abri meu laptop, naveguei até o site da companhia aérea, e cancelei meu voo. O crédito iria para minha conta. Para uma viagem futura, uma viagem solo. Em seguida, eu tirei a pequena caixa azul do meu bolso. Eu segurei ela na palma da minha mão. O peso dela, a promessa dela, agora parecia patético. Um símbolo da minha devoção, pronto para ser oferecido a alguém que via minha devoção como um incômodo. Eu coloquei ela de volta na bolsinha de veludo, coloquei dentro da sacola de presente maior com o papel de seda, e peguei meu casaco. A joalheria ficava em um shopping de alto padrão próximo, ainda decorado com festões e cheio de compradores de última hora.
A mesma balconista que tinha me ajudado 3 meses antes, uma mulher mais velha gentil chamada Elaine, me reconheceu. De volta tão cedo. Ela não gostou da configuração? Ela perguntou, o sorriso dela caloroso. A configuração era perfeita. Eu disse, minha voz uniforme. A destinatária, no entanto, não era. Eu preciso devolver. O sorriso dela se desfez em um olhar de pena gentil e profissional. Ela não pediu detalhes. Ela simplesmente processou a devolução, meu cartão de crédito reembolsado com um suave check-in que pareceu o fechamento de um livro-caixa. Enquanto ela me entregava o recibo, ela me deu um pequeno aceno de cabeça simpático. A pessoa certa vai aparecer, querido, e ela vai apreciar. Eu agradeci e saí. A sacola de presente agora vazia na lixeira perto da saída do shopping. De volta ao apartamento, o trabalho começou. Eu puxei minha mala grande e um conjunto de caixas de papelão do armário de armazenamento. Eu comecei no banheiro, limpando meus itens de higiene da cesta do chuveiro, da prateleira acima da pia. Eu levei apenas o que era meu. O barbeador chique que ela tinha me comprado no meu aniversário. A colônia que ela disse que amava. Eu deixei o shampoo meio usado que nós compartilhávamos. No quarto, eu esvaziei o meu lado do armário, minhas gavetas da cômoda. Eu fui meticuloso, um cirurgião removendo um objeto estranho. Eu levei a foto emoldurada de nós dois da minha mesa de cabeceira. Eu deixei a da dela. Eu tirei os lençóis da cama. Eles eram meus, e deixei o colchão nu. Eu arrumei livros das prateleiras, os que eu tinha trazido para o relacionamento. Eu desliguei meu console de videogame da TV da sala, enrolei os fios com cuidado. A cada item encaixotado, a cada traço meu removido, o apartamento não parecia mais vazio. Ele parecia mais leve, como se eu estivesse trocando uma pele que tinha crescido apertada demais, fina demais. Levou 4 horas. Quando eu terminei, o espaço que restava era dela, não diluído. Parecia o apartamento de uma estranha, ou o apartamento da mulher que a Sarah tinha sido antes de eu me mudar. Ele estava completo sem mim. Eu carreguei as caixas e a mala para dentro do meu carro. Eu fiz uma última vistoria. Banheiro, quarto, sala, cozinha. Eu vi uma caneca de café que eu tinha comprado para ela em uma viagem, aquela que dizia, a namorada oqueíssima do mundo como piada. Eu deixei. Na porta da frente, eu pausei. Eu tirei minha chave do meu chaveiro. O metal estava quente do meu bolso. Eu coloquei ela cuidadosamente sobre a pequena mesa de entrada bem no centro. Então eu saí, fechei a porta atrás de mim, e dirigi até um hotel perto do aeroporto. Eu não chorei. Eu não explodi. Eu senti um silêncio vasto, ecoante. Eu pedi serviço de quarto, assisti a um filme sem sentido, e dormi um sono profundo, sem sonhos. O quarto de hotel era uma cápsula de silêncio estéril. Sem festões, sem música de Natal tocando. Apenas o zumbido baixo do controle de clima e o som distante, abafado, de um canal de notícias do quarto ao lado. Eu acordei na manhã do dia 23, o dia em que eu deveria estar surpreendendo ela, e senti não devastação, mas uma simplicidade oca e limpa. O luto estava ali, mas era algo distante, trancado atrás de um grosso painel de vidro. Mais presente estava o puro alívio de ter agido, de estar livre da espera, da dúvida, da esperança patética de que ela mudasse de ideia. Eu passei o dia em um estado de desapego produtivo. Eu encontrei um depósito perto do meu escritório, aluguei por 3 meses, e movi todas as caixas e a mala do carro para dentro do pequeno espaço de concreto. Foi um ato de enquadramento temporal. Isso é o interino. Isso não é mais a minha vida. Eu então dirigi até o único lugar que parecia um refúgio, a casa do meu irmão mais velho nos subúrbios. O Mike deu uma única olhada em mim na porta, minha expressão plana, nenhuma bagagem na mão, e não fez uma única pergunta. Ele apenas puxou a porta mais para abrir, cervejas na geladeira, o sofá é seu. As crianças estão ligadas no açúcar e no papel de embrulho, aviso justo. Era perfeito. O barulho caótico e amoroso da família dele era uma bomba. Eu ajudei meu sobrinho a montar uma nave espacial de Lego desconcertante, ouvi o drama de trabalho da minha cunhada, e comi 3 porções de lasanha. Quando o Mike finalmente me encurralou na cozinha enquanto carregava lava-louças, ele se apoiou no balcão. Então, quer me dizer por que você está aqui e não no Colorado? Eu contei para ele, no mesmo tom calmo e factual que eu usaria para arrumar minhas coisas. Ela me desconvocou da véspera de Natal para que ela pudesse colocar o papo em dia com o ex-namorado dela sem eu tornar estranho.
Então eu tirei minhas coisas de lá. O Mike me encarou, um pano de prato congelado na mão. Então ele soltou um assobio baixo. Uau, isso é clinicamente uma merda. Ele estudou o meu rosto. Você está bem? Você parece estranhamente bem. Eu estou estranhamente bem, eu disse, e percebi que era verdade. Eu acho que eu estava infeliz há um tempo. Eu só não tinha um motivo bom o suficiente para admitir isso. Agora eu tenho. Ele assentiu, batendo no meu ombro. Bom, então estamos felizes que você esteja aqui. Dane-se ela. Aquela noite, no sofá dele, eu dormi melhor do que tinha dormido em meses. Na véspera de Natal, meu telefone ficou escuro e silencioso. Eu tinha silenciado as notificações dela, mas tinha deixado a linha aberta. Alguma parte distante, observacional, de mim estava curiosa. Ela mandaria uma mensagem protocolar de Feliz Natal? Ela ligaria, cheia de alegria falsa, fingindo que nossa conversa nunca aconteceu? Eu me senti como um cientista esperando uma reação previsível. A reação veio não com uma mensagem, mas com uma caixa postal. Ela chegou às 11h37 p.m. Eu estava jogando um videogame com meu sobrinho quando vi a notificação. Eu esperei até que ele estivesse distraído por uma cena de corte chamativa, então coloquei meus fones de ouvido e fui até o banheiro de hóspedes, trancando a porta. Eu apertei play. O som que saiu não era a Sarah que eu conhecia. Era uma versão crua, molhada, despedaçada. Soluços engasgados atravessavam a mensagem, quebrados por respirações irregulares. James. Oh meu Deus. James. Você não vai. Você não vai acreditar no que ele fez. Uma inspiração trêmula. Ele trouxe ela. Ele trouxe ela. A noiva dele. Alguma loira de Connecticut. E ela. A voz dela caiu para um sussurro horrorizado. Ela está grávida. Tipo, muito grávida. Aparecendo. E ele? Ele fez um brinde enorme. Segurando a mão dela. Falando sobre como este Natal era um momento de ciclo completo e como eles estavam animados para começar a família deles. Houve um som como se ela estivesse cobrindo o telefone. Um lamento abafado. Então ela voltou. A voz dela tremendo com uma mistura tóxica de coração partido e fúria. Ele fez de propósito. Para me humilhar. Ele sabia que eu estaria aqui. Ele perguntou se eu estaria aqui. Minha família inteira viu tudo. Minha mãe fica me dando esses olhares. Meu pai simplesmente saiu da sala. Todo mundo está fingindo que está tudo bem. Mas é um massacre aqui dentro. Ela desabou de novo. O choro. Incontrolável. Então uma mudança. O desespero virou para fora. Em minha direção. O tom se tornou suplicante. Infantil. Eu preciso de você. Por favor. Eu sou tão estúpida. Eu vejo agora. Eu vejo tudo tão claramente. Ele é um monstro. E você é a minha pessoa. Por favor. Você pode simplesmente me ligar de volta? Só falar comigo. Me diga que vai ficar tudo bem. Eu nunca precisei de você mais do que eu preciso de você agora. Por favor, James. A mensagem terminou. Eu ouvi 2 vezes. A primeira vez. Eu rastreei os fatos. A noiva grávida. O espetáculo público. A humilhação dela. A segunda vez. Eu ouvi o subtexto. Em nenhum momento ela pediu desculpas para mim. Nem por me desconvocar. Nem por escolher o Mark. Nem pela dispensa cruel dela. O arrependimento dela era inteiramente autocentrado. Ela estava humilhada. Ela estava estúpida. Ela precisava de conforto. Eu era meramente a utilidade que ela agora precisava. O kit de primeiros socorros emocionais que ela tinha descartado mas agora esperava encontrar totalmente abastecido. Eu não senti nada. Nenhuma vindicação. Nenhuma schadenfreude. Apenas uma confirmação fria, final. A mulher naquela caixa postal era a verdadeira Sarah. A que eu tinha vivido tinha sido uma fachada agradável. Essa pessoa desesperada, autocentrada, cheia de direito, era a realidade. Eu apaguei a mensagem de voz. Eu não liguei de volta. As mensagens começaram na manhã de Natal. Sarah, 9h14 Você recebeu minha mensagem? Eu estou realmente sofrendo.
Sarah, 11.02 em. Eu não acredito que você está me ignorando no Natal. Isso é tão cruel. Sarah, 2.48 p.m. Minha família está perguntando onde você está. Eu não sei o que dizer para eles. Você está tornando isso muito mais difícil. A transferência de culpa foi imediata e de tirar o fôlego. Eu estava sendo cruel. Eu estava tornando difícil. As ações dela tinham desaparecido da narrativa. Eu imaginei ela, sentada em meio ao papel de embrulho rasgado e a pena da família dela, tecendo uma nova história onde ela era vítima de 2 homens sem coração. Eu não bloqueei ela. Eu observei a história se desenrolar em tempo real, como rolar por um bloco trágico, mal escrito. O clímax do ato segundo veio tarde, no dia 26. Sarah, 10.17 p.m. Então é isso? Você simplesmente vai me dar ghost depois de 4 anos? Eu estou aqui devastada e você está sendo tão frio. Isso é tão você fugir quando as coisas ficam emocionalmente difíceis. Só desligar. O Mark estava certo sobre você. Ele disse que você era passivo e não lutaria por nada. Eu acho que ele viu isso também. Aí estava. A máscara, totalmente caída. A raiva. O ataque. A citação direta do acampamento inimigo. O Mark estava certo sobre você. A frase ficou suspensa no ar digital, tóxica e reveladora. Ela confirmou tudo. Eles não tinham apenas colocado o papo em dia. Eles tinham dissecado nosso relacionamento. Meu caráter tinha sido um tópico de conversa entre eles. Ela tinha ficado sentada ali e ouvido o ex-namorado dela me criticar, e ela tinha guardado a avaliação dele para usar como uma arma agora. Uma estranha sensação de paz se instalou em mim. Esse foi o presente. Essa mensagem foi a liberação final, definitiva. Ela tinha me mostrado o último canto escondido do desrespeito dela. Não havia mais nada para ver. Meus dedos pairaram sobre a tela. Esse era o momento para a resposta final. Ela não precisava de raiva. Nenhuma refutação longa. Ela precisava ser uma declaração simples, factual, da nova realidade. Um espelho erguido para as próprias palavras dela. Eu digitei 3 frases. Eu reli. Elas eram perfeitas na calma, na total finalidade absoluta. Elas não continham emoção. Nenhuma simpatia. Nenhum gancho para uma resposta. Elas eram uma porta se fechando, um livro sendo colocado na prateleira. Eu apertei enviar. 10.23 p.m. Eu ouvi suas mensagens. O que aconteceu com o Mark parece que foi exatamente o que você pediu. Uma chance de colocar o papo em dia. Você conseguiu. Eu segui em frente. Não me contate novamente. Então, e só então, eu bloqueei o número dela. Eu fui para a sala de estar, onde o Mike estava assistindo a um jogo de basquete. Você parece mais leve, ele resmungou, sem tirar os olhos da tela. Eu disse e eu quis dizer. O cordão foi cortado. O silêncio que se seguiu não estava esperando. Era apenas silêncio. E pertencia inteiramente a mim. O silêncio depois de enviar aquela mensagem não estava vazio. Ele estava cheio, espesso com uma paz que eu não conhecia há anos. Era o som de um alarme constante, de baixo grau, finalmente sendo desligado. Eu fiquei na casa do Mike por uma semana, um fantasma no caos alegre da casa dele pós-feriado, lentamente me remontando. A primeira coisa que eu fiz foi encontrar um novo apartamento. Um moderno, compacto, de um quarto no centro com vista para o rio e nenhuma memória nas paredes. Parecia menos um lar e mais um centro de comando para uma nova vida. Eu gostei disso desse jeito. Eu me joguei no trabalho. O projeto que eu vinha levando nas coxas, aquele que eu tinha despriorizado para planejar a surpresa de Natal, de repente teve todo o meu foco completo, furioso. Eu era o primeiro no escritório, o último a sair. Minha chefe, uma mulher perceptiva chamada Clara, me chamou para o escritório dela em meados de janeiro. Eu não sei o que você fez com o James tranquilo do 4º trimestre, ela disse, unindo os dedos, mas eu gostaria de manter esta versão. A proposta Henderson foi excepcional. Eu estou te colocando à frente para liderar a nova equipe de ligação da divisão aeroespacial. É uma promoção significativa, e requer uma viagem para a sede deles em Seattle no próximo mês. Você tem interesse? Uma promoção. Viagem. Um motivo para estar no escritório depois de escurecer.
Era uma boia de salvação jogada para um homem que já estava nadando, mas eu a agarrei com as duas mãos. Absolutamente. Eu disse e quis dizer. As mensagens da Sarah não pararam com o bloqueio. Elas apenas mudaram de canal. Uma semana depois do ano novo, minha tela acendeu com uma ligação da Lisa, mãe da Sarah. Eu encarei. A Lisa sempre tinha sido doce comigo, se bem que um pouco controladora. Eu senti uma pontada de obrigação, depois me lembrei da mensagem de voz. Minha mãe fica me dando esses olhares, e deixei cair na caixa postal. James, querido, é a Lisa. A voz dela estava açucarada de preocupação. Nós estamos todos tão preocupados com vocês dois. A Sarah está um desastre, querido. Só um caco. Eu sei que ela cometeu um erro bobo, mas o que é amor sem perdão? Ela precisa de você. É agora que você fica ao lado da sua mulher. Liga para ela, tá bom? Vamos consertar isso. Um erro bobo. A frase foi como uma chave, destrancando uma porta para um corredor inteiro de perspectivas tóxicas. Esse era o ecossistema que tinha criado a Sarah. Eu apaguei. Então veio o macaco voador que eu mais temia. Mia, a melhor amiga da Sarah. A mensagem da Mia era uma obra-prima de lealdade agressiva. Mia, 12 de janeiro, James. WTF? Você simplesmente abandonou ela? Depois do que aquele babaca do Mark fez com ela? Ela está devastada. Ela errou, mas você está sendo um babaca sem coração. Ela passou 4 anos construindo uma vida com você, e você joga fora por causa de uma noite? Homens de verdade lutam pelos seus relacionamentos. Liga para ela. Eu não me envolvi. Eu apenas salvei o número como Mia, tóxica, e bloqueei. Homens de verdade lutam pelos seus relacionamentos. A frase ecoou. Eu tinha lutado. Eu tinha lutado planejando uma surpresa, comprando um colar de diamantes, aparecendo por 4 anos. O que ela queria dizer era, homens de verdade sentam quietos e aceitam desrespeito. Eu tinha terminado com essa tradução. A tentativa mais reveladora veio no começo de fevereiro. Um e-mail. Ela deve ter desenterrado um endereço antigo de e-mail de trabalho. A linha de assunto era, por favor. James, eu não sei se você vai ler isso. Eu espero que você leia. Eu estou em terapia agora. Minha terapeuta diz que eu tenho um padrão de autossabotagem quando eu estou perto da felicidade real. Ela diz que o que eu fiz foi uma manifestação de insegurança profundamente enraizada, não um reflexo dos meus sentimentos por você. Eu vejo isso agora. Eu joguei fora a melhor coisa que eu já tive porque eu estava com medo de quanto eu te amava. Isso não é trágico? O Mark é um homem vazio. O que ele fez confirmou tudo o que você provavelmente pensa dele. Mas também me mostrou o contraste gritante. A sua solidez. A sua gentileza. A sua força silenciosa. Eu estava cega demais para ver o valor disso até eu estar cercada pela nulidade chamativa dele. Eu não estou pedindo você de volta agora. Eu só estou pedindo uma conversa. Uma chance de pedir desculpas na sua frente. Por fechamento. Para nós dois. Você deve isso a si mesmo, não deve? Não deixar algo que foi tão bonito terminar com uma mensagem? Por favor, James. Sarah, foi uma atuação melhor. Usou as palavras certas. Terapia. Autossabotagem. Solidez. Fechamento. Ela até tentou uma armadilha lógica. Você deve isso a si mesmo. Mas o refrão central era o mesmo. Eu. Meus sentimentos. Minha terapia. Meu fechamento. O meu papel era fornecer uma plateia para o arco de redenção dela. Eu não respondi. Eu criei um filtro que mandava qualquer e-mail do domínio dela direto para a lixeira. O ato pareceu cirúrgico. Limpo. O meu próprio fechamento não veio de uma conversa com ela. Veio dos novos ritmos da minha vida. Veio da satisfação silenciosa de um apartamento limpo. Do zumbido desafiador do meu novo papel no trabalho. Das manhãs de sábado em uma academia de escalada em vez de brunches com as amigas dela. De reconectar com meus próprios amigos, que cautelosamente, depois entusiasticamente, receberam de volta a versão de mim que eles lembravam antes da Sarah. A que ria com mais facilidade. Eu estava seguindo em frente. Não com um floreio dramático. Mas com um compromisso constante, diário, com uma vida que era inteiramente minha.
Ela estava se tornando uma memória distante e desagradável, como uma gripe ruim. Até o casamento. O convite para o casamento do Ben e da Chloe tinha chegado meses antes, um save the date quando a Sarah e eu ainda éramos uma unidade. O Ben era um amigo meu da faculdade. A Chloe tinha se tornado amiga da Sarah por associação. Eu tinha confirmado presença para dois, muito antes do Colorado. No turbilhão do novo trabalho e da mudança, eu tinha esquecido disso. Um e-mail de lembrete no final de abril me sacudiu. Mal podemos esperar para celebrar com você e a Sarah. Ele cantou. Eu encarei. Essa era a primeira colisão do mundo real. O teste público. Eu não podia ir. Isso seria a coisa mais fácil, mais limpa. Mas algo em mim se rebelou contra a ideia de me esconder. Esconder era o que eu fazia quando estava com ela. Me tornar menor para acomodar os humores dela, os desejos sociais dela. Eu não era mais aquele homem. Eu escrevi de volta para Chloe. Uma nota curta, graciosa, explicando que a Sarah e eu não estávamos mais juntos. Que eu desejava a eles toda a alegria do mundo. E que eu entenderia completamente se um acompanhante não fosse mais viável. Eu me ofereci para desistir. A ligação da Chloe foi imediata. James, oh meu Deus, você está bem? Claro que você ainda vai vir. O Ben ficaria devastado. Por favor, venha. Vai ser bom para você. Então eu fui. Eu comprei um terno novo, que vestia melhor. Eu fui sozinho. O casamento foi em um vinhedo 1 hora ao norte da cidade. Era uma noite perfeita de maio. Quando eu entrei na hora do coquetel no terraço, uma taça de champanhe na mão. Eu a vi. Ela estava parada com a Mia e alguns outros da periferia dela. Ela estava mais magra. A risada dela com algo que a Mia disse estava alta demais. Afiada demais. Ela estava usando um vestido que eu reconheci. Um que ela tinha comprado para um casamento no ano passado. Um que ela tinha passado toda a viagem de carro para casa criticando as escolhas da noiva. Os olhos dela varreram a multidão. Inquietos. Eles pousaram em mim. O olhar no rosto dela foi um slide que mudava rapidamente. Choque. Um lampejo de esperança. Depois um endurecimento em dor performática. Ela sussurrou algo para Mia, que lançou um olhar fulminante na minha direção. Eu dei um pequeno aceno neutro e me virei para encontrar o Ben, batendo nas costas dele, genuinamente feliz pelo meu amigo. Eu achei que isso pudesse ser tudo. Reconhecimento. Eu poderia evitá-la a noite toda. Eu estava errado. Ela me encurralou perto do muro de pedra com vista para os vinhedos, enquanto o sol começava a descer atrás das colinas. Ela claramente vinha se preparando para isso, alimentada por Pinot Grigio. James. A voz dela estava suave, trêmula. A voz da terapia. Sarah. Eu disse, meu tom educado, do jeito que você se dirige a uma colega que mal conhece. Você parece bem. Ela disse como se fosse uma acusação. Obrigado. Você parece bem. Uma mentira social inofensiva. As gentilezas evaporaram. Ela deu um passo mais perto, os olhos dela procurando os meus por dor. Raiva. Amor. Qualquer coisa em que se agarrar. Ela não encontrou nada além de uma distância calma e educada. Isso a desconcertou. Eu recebi sua mensagem, ela disse, o tremor ficando mais pronunciado. Aquilo foi tão frio, James. Depois de tudo. Você simplesmente me descartou. Eu dei um gole no champanhe. Eu declarei um fato. Não havia mais nada para discutir. Nada para discutir? Um lampejo da velha raiva rapidamente contido. Nós ficamos juntos por 4 anos. Nós falamos de casamento. Você simplesmente foi embora sem lutar. Você deixou sua escolha perfeitamente clara. Eu disse, minha voz ainda uniforme. Eu respeitei. Eu me removi da situação que você quis. Essa não era a situação que eu quis. O sussurro dela era feroz. Eu quis fechamento com o passado. Para que eu pudesse estar totalmente presente com você. Você não entendeu. Eu entendi. Eu disse, finalmente encontrando os olhos dela diretamente. Você quis explorar uma opção com o Mark, livre da complicação da minha presença. Eu entendi, e eu atendi. Não há confusão aqui, Sarah. A verdade crua, sem verniz, dita sem malícia, tirou o fôlego dela. Os olhos dela se encheram de lágrimas teatrais.
Ele me usou. Ele me humilhou. Minha família inteira viu. Eu nunca estive tão sozinha. Eu esperei. Ela estava esperando que eu dissesse: sinto muito que isso tenha acontecido com você. Que eu oferecesse o conforto que ela exigiu na mensagem de voz. Eu não disse nada. O silêncio se estendeu, ficando pesado, constrangedor. As lágrimas dela secaram, frustradas. Então é isso, ela finalmente perguntou. A voz pequena. Você não sente nada? Depois de tudo o que tivemos. Esse era o momento. A resposta final não estava em um texto. Estava ali, pessoalmente, com a luz dourada de um sol poente lançando sombras longas. Eu sinto, eu disse, escolhendo minhas palavras com o mesmo cuidado que eu usava no meu novo trabalho, que a pessoa com quem eu estava comprometido não existe mais. As escolhas que você fez a revelaram. Eu segui em frente dessa pessoa. Agora eu estou construindo uma vida que não inclui a memória dela, nem as consequências das escolhas dela. O que você sente, ou o que você precisa, não é uma moeda com a qual eu negocio mais. Ela piscou, a formulação clínica a deixando atrapalhada. Moeda? O que isso significa? Eu não sou uma transação. Significa, eu disse, meu tom finalmente aquecendo com um leve, inabalável divertimento, que você está me pedindo para investir energia emocional em um empreendimento que já me levou à falência uma vez. Eu fechei essa conta. Eu estou focado em empreendimentos lucrativos agora. Eu vi a compreensão surgir, e com ela, uma última, desesperada maldade. Lucrativos? Como a sua promoçãozinha? A Mia me contou. Você acha que isso te faz feliz? Você só está se escondendo no trabalho. Você está sozinho. Naquele momento, a Clara, minha chefe, se aproximou, inserindo-se perfeitamente no círculo. Ela colocou uma mão levemente no meu braço, um gesto de afeição casual, profissional. James, desculpa interromper. O líder da equipe Henderson acabou de chegar. Ele está ansioso para te conhecer antes de segunda-feira. Você tem um momento? Eu sorri, um sorriso genuíno, fácil. Claro. Eu me virei de volta para Sarah. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados. Absorvendo a presença confiante da Clara, a menção do cliente prestigioso, a forma fácil como eu habitava um mundo que ela não conhecia. Se você me der licença, eu disse, minha voz o epítome da finalidade educada. Eu não olhei para trás enquanto me afastava com a Clara. Eu não precisava. Eu tinha visto nos olhos da Sarah a realização nascente, horrorizada, de que o pior medo dela tinha se tornado realidade. Ela era irrelevante. A história que ela vinha contando a si mesma, do meu anseio, da minha dor escondida, de um amor que ela poderia salvar, era uma ficção. Eu não estava me escondendo no trabalho. Eu estava prosperando. Eu não estava sozinho. Eu estava cercado de respeito e novas possibilidades. E o homem que ela tinha descartado não estava quebrado. Ele simplesmente tinha ido embora. Substituído por alguém mais calmo, mais forte, e totalmente desinteressado nos destroços que ela tinha deixado para trás. A banda começou a tocar lá dentro. O cheiro do jantar pairou no ar. Eu apertei a mão do cliente importante, minha mente totalmente engajada no futuro promissor. Em algum lugar atrás de mim, no crepúsculo que se juntava, um fantasma do meu passado finalmente estava desaparecendo, e eu não dediquei um único pensamento para vê-la partir. Obrigado por assistir. Certifique-se de se inscrever no canal e apertar o botão de curtir. O que você acha dessa história? Compartilhe nos comentários.